Adventista número 359, dia a dia. Vamos louvar a Deus, meditando na letra desse hino, que é uma oração muito linda. Estou muito feliz hoje porque estou vendo uma nova participante aqui da casa, né? Da Casa de Deus. Então, seja bem-vinda, Maísa. Ela já veio sábado passado e agora hoje está aqui de novo. Então, eu fico muito feliz com isso, viu, minha querida? Então, agora, continuando o nosso louvor, nós vamos cantar o hino Graças, número 247. Pela vida que com Deus a me levou.
Pelo nome de Jesus.
estar com o nosso Deus. Santo, santo, santo é o Senhor Deus, digno de toda a honra, todo louvor, toda adoração. A Ti, Senhor, seja toda adoração, Senhor. A Ti, somente a Ti, Senhor, e não a outro. Senhor Jesus, estamos aqui, Pai, reunidos, um pequeno povo presente, agora prostrado diante do Teu trono, na Tua presença, Senhor, para pedirmos primeiramente, Senhor, perdão por tudo quanto temos falhado contigo, ó Deus. Pai do céu, toma, ó Deus do céu, a nossa vida nas Tuas mãos, Senhor. Perdoa tudo aquilo, Pai, que temos feito errado e nos ajuda, Pai, a sermos fortes para resistir às tentações, ó Deus. Pedimos a Ti, Senhor, para que permaneça em nosso meio neste momento, ó Deus. Pedimos a presença do Teu Santo Espírito, que possa falar inspirado, que o pregador possa falar inspirado por Ele, Senhor. E que em nós, Pai, possa haver mudança. Que possamos, Senhor Deus, ir aí fora, Senhor, e levarmos avante este Teu ministério, Senhor, esta Tua misericórdia, estas Tuas promessas, Senhor, para trazer esperança para esse povo que sucumbe, Pai. Ó Deus do céu, visita, Senhor, cada lar de cada familiar que está aqui presente, Senhor. Leva, Senhor Deus, a Tua calma, a Tua paz, o Teu Espírito, Pai, para que possa levar também salvação a cada um, Senhor. Pai do céu, pedimos ao Senhor para que conduza, Senhor, todos os nossos pensamentos, palavras, gestos, que tudo que façamos seja para honrar e glorificar Teu nome, ó Deus. Pedimos, Pai, que o Senhor continue conosco, Pai, porque sabemos que o fim está próximo e que nós possamos permanecer firmes no Teu caminho até a Tua breve volta. Todas essas bênçãos, Pai, nós rogamos pelos méritos de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém, Senhor. Amém. Antes de passarmos provavelmente, nós queremos que você, quando vier trazer o seu dízimo, a sua oferta, traga em família. Nós estamos em um novo formato aí de devolução do dízimo, das ofertas, tá bom? Traga você, seu filho, com a sua filha, com a sua esposa, aqui ao altar do Senhor, o seu dízimo e a sua oferta. E vede, história de hoje, o dízimo que voltou. Conhecemos a igreja adventista através de um casal de amigos e depois participamos de um grupo pequeno em casa. Convidamos alguns vizinhos para estudar a palavra de Deus. Eu sou Estela Vigano e este é o meu marido, Omar Ibanez. As reuniões do grupo pequeno foram uma grande bênção nas nossas vidas. Nós deixamos de fumar, deixamos de usar adornos, decidimos não participar mais de baladas e ainda não éramos batizados. Porém, costumávamos frequentar a igreja e já tínhamos convicção da verdade sobre o dízimo e as ofertas para a casa de Deus. Eu e meu marido somos contadores e auditores e temos muitos clientes que nos pagam mensalmente pelo nosso trabalho. Nunca tivemos dificuldade de separar os nossos dízimos e o fazíamos com alegria. Porém, no fim de cada ano, trabalhávamos como auditores para grandes clientes que costumavam pagar grandes somas de dinheiro para cumprir um requisito exigido pelo Ministério das Finanças.
coisa muito clara: é que temos a obrigação de devolver os nossos dízimos. Mas estou fazendo os cálculos e o valor é muito alto. E poderia nos fazer falta. O que você acha? O melhor não é pensar muito e fazer o cheque pelo valor que corresponde. Que seja como Deus quiser. Tudo bem. Eu tinha muitas dúvidas no meu coração. Tinha medo de que poderíamos precisar daquele dinheiro. Mesmo assim, tomei a decisão de entregar a Deus o valor integral do dízimo. Uma semana depois, enquanto organizava uma pasta de documentos, encontrei perdido no meio dos papéis um cheque que ainda não tinha cobrado. Imediatamente verifiquei de quem era o cheque e me lembrei de que eu tinha feito um trabalho para esse cliente e não tinha cobrado o cheque. Que incrível! O cheque tem o mesmo valor do dízimo. E tanto que te custou devolver o dízimo. Deus agora está te devolvendo o dinheiro que você achava que ia precisar. Eu sinto que devemos separar o dízimo antes de qualquer coisa. Assim não corremos o risco de sermos infiéis a Deus. Certo, entendi. Entendemos a lição. Temos que ser fiéis com os nossos dízimos e ofertas. Acho que é o momento ideal para fazermos um pacto com Deus, como gratidão por todas as bênçãos. Então fizemos um pacto com Deus para ofertar 10% como gratidão por tudo que estava nos dando. Quando terminamos os estudos bíblicos, tomamos a decisão de nos batizar para confirmar a nossa fé em Jesus. Hoje continuamos servindo a Deus em várias áreas da igreja. Além de ser diretora de mordomia, sou também a diretora do Ministério da Saúde. Este ano fizemos 2 feiras de saúde, que envolveram a igreja com a comunidade. Nossas vidas pertencem a Jesus. Estamos muito felizes trabalhando na igreja para salvar mais pessoas. Depois de tantas bênçãos, conseguimos construir o nosso escritório de contabilidade para atender melhor os nossos clientes. Desta forma, testemunhamos que Deus tem nos abençoado amplamente no material, espiritual e também na saúde. Louvado seja nosso Deus. Provai e vede. E agora eu os convido para este momento especial de adoração através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Quero
Feliz sábado, irmãos. Assim como estamos em atitude de reverência, vamos orar ao nosso Deus. Querido Deus, te agradecemos por mais uma vez termos a oportunidade de estar na tua casa de oração, nesse sábado maravilhoso. Queremos, Pai, pedir também uma bênção especial sobre cada dizimista e cada ofertante que trouxeram hoje, Senhor, essa demonstração de amor a Ti. Continua conosco, Pai, derrama Teu Espírito Santo sobre nós. Oramos no nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Maravilhosas e lindas. Bom dia, igreja, e bom dia, crianças. Todos sejam bem-vindos à casa de Deus. Bom, vocês estão vendo aqui que eu estou com algumas coisas bem fofinhas, não é? São ovelhinhas. Então, tem vários tipos de ovelhinhas. Mostra para mim, Cris, por favor. Essa ovelhinha, olha só, ela é mais lisinha, né? O pelinho é mais felpudo. Essa aqui, ó, o pelinho é mais grossinho, crespinho. Mas as duas são importantes e são lindas e dão lã do mesmo jeito. Lá na Palestina, lá em Israel, bem longe daqui da gente, existiam pessoas, e ainda existem, pessoas que cuidam das ovelhas. Qual que é o nome dessas pessoas que cuidam de ovelhas? Muito bem. E vocês sabiam que hoje nós estamos comemorando o Dia do Pastor na Igreja Adventista? Algumas igrejas comemoraram antes, outras vão comemorar semana que vem, mas algumas comemoram hoje. E aí, nós vamos falar de uma história, porque Jesus, ele comparou cada um de nós aqui, ó, como ovelhas. Por que será que ele comparou as pessoas como ovelhas? Bom, primeira coisa, a ovelhinha, que a Priscila está segurando, vocês sabiam que elas são indefesas, elas não conseguem lutar sozinhas, como o lobo, o leão, né? Vai lá e pega a sua presa e come, engole. Não, elas são vegetarianas, só comem coisas saudáveis. Elas reconhecem a voz do pastor o tempo todo, reconhecem os seus amiguinhos, as suas ovelhinhas amigas, e elas são bondosas, elas são pacíficas, ou seja, são indefesas, como nós. Nós somos indefesos. Sem Jesus, nós não podemos nada. É Ele que é o nosso bom pastor. E daí, tem uma história muito linda que eu vou mostrar para vocês. Eu fiz questão de trazer esse livro aqui, é um livro que eu contava historinha para o Renan quando era pequena e para a Pérola quando era pequena. As crianças vão ver bem, os adultos não vão ver tão bem, mas vai dar para ouvir a história, tá bom? Para a gente ilustrar. Jabel, ele é um pastor que vivia lá na Palestina. Ele era um bom pastor, porque ele cuidava muito bem das suas ovelhas. E ele tinha algumas vozes de comando. Quando ele dizia assim, ó, ele dizia, tá! As ovelhinhas corriam e se ajuntavam. Ele gritava, tá! Elas gritavam, elas se juntavam bem pertinho dele. E quando ele dizia assim, lá, elas deitavam, ficavam bem deitadinhas. E ele tinha um aprisco. Obrigada, Priscila. E esse aprisco tinha lá 100 ovelhas. Muitas ovelhas para cuidar. Olha quantas ovelhas. E de vez em quando tinha algumas ovelhas danadinhas que gostavam de fazer bagunça. Ou às vezes até desobedecer. Mas era muito difícil. Só que às vezes acontecia. Então todos os dias ele levava as 100 ovelhas. Ele tirava do aprisco, levava para elas passearem, porque elas tinham que comer.
Elas tinham que beber. Vocês sabiam que a ovelha bebe água? Ela só precisa de água uma vez por dia. Elas não precisam beber água o tempo todo. Uma vez por dia. Ele tinha que levar num riacho para elas beberem água. E elas ouviam a voz dele. Quando ele chamava, elas se reuniam. E quando ele falava lá, elas deitavam, ficavam quietinhas, obedecendo a voz do pastor. Deixa eu ver aqui. Olha aqui, ele levando elas para passear, para comer as gramas que ele poderia encontrar. E o trajeto não era um trajeto muito fácil, tinha muitas rochas, muitos buracos, galhos, era perigoso. Mas se elas ouvissem direitinho a voz do pastor, elas não caíam em armadilhas e elas ficariam protegidas. Vamos ver o que aconteceu com essas ovelhas, essas 100 ovelhas? Olha aqui. Ele falava assim para elas, lá. Elas imediatamente obedeciam a voz do pastor e deitavam. Olha as deitadinhas aqui atrás dele. Ficavam quietinhas, obedientes. Sabe por quê? Porque elas sabiam que o bom pastor estava preparando alguma coisa bem gostosa para elas comerem. Algum lugar bem cheio de graminha. Lembra que elas comem coisas saudáveis? As ovelhas são saudáveis. Por isso que Jesus comparou a gente com as ovelhas. Olha que legal isso. E daí, ele passava a mão na graminha, no arbusto, tinha cobra, e tinha cobra. Quando ele jogava o cajado assim, as cobras, as serpentes, os escorpiões, todos os bichos que poderiam fazer mal para a ovelhinha, fugiam. Quando ele tinha certeza que o lugar estava seguro, aí ele chamava as ovelhinhas, para as ovelhinhas pastarem no campo verdejante. E elas pastavam, ficavam tranquilas e felizes, porque sabiam que o bom pastor estava cuidando delas. As pequenininhas não pastavam, elas não gostavam de graminha. Sabe do que elas gostavam? Do leitinho da mãe. Então os cordeirinhos pequenininhos, iam mamar. Como vocês, como todos, a maioria, né, que mamaram nas mamães aí. Então elas eram assim, dóceis e bondosas. E o pastor ficava o tempo todo atento a tudo que acontecia, para proteger as suas ovelhas. Quantas ovelhas mesmo ele tinha? 100 ovelhas, muito bem. Olha aqui, no trajeto de um lugar para o outro, tinha buracos, cavernas, esconderijos onde escondiam lobos e outros animais ferozes que podiam machucar as ovelhas. Então, o pastor ia à frente, as ovelhinhas lá atrás, atentas ao comando do bom pastor. Mas, infelizmente, quando todas elas passavam, ele tinha se escondido, o lobo feroz tinha se escondido numa das cavernas escuras. Ele corria atrás das ovelhas. E sabe por que eles corriam? Começava a espantar as ovelhas? E ele começava a fazer barulhos assim, que queria comer as ovelhas? Porque ele queria que as ovelhas se dispersassem, fugissem. Porque daí ficava o quê? Mais fácil de pegar a presa. A mesma coisa às vezes acontece com o diabo. Nós aqui, todos somos ovelhas do bom pastor. E ele nos convida para estarmos aqui juntinhos. Porque quando a gente está junto um com o outro, um fortalece o outro e ajuda o outro. E aí, se a gente se dispersar, eu não vou para a igreja hoje não. Não estou nem aí, sabe? Aí a gente vira presa fácil do lobo que está ali, doidinho para comer uma ovelha. Mas vamos ver o que aconteceu? As ovelhas elas eram obedientes, lembra? Então, quando o pastor gritava, lá, elas se ajuntavam. Olha aqui que bonitinho. Elas estavam com medo? Estavam, porque elas sabiam que o lobo estava em volta delas. Mas elas obedeceram a voz do pastor. O pastor deu um comando e elas obedeceram. É a mesma coisa nós. Quando Jesus fala, a gente tem que obedecer, porque Ele sabe o que é melhor para nós. E estarmos aqui hoje é o melhor para nós, com certeza. E aí, quando elas ficavam juntinhas, o lobo tentava, mas não conseguia pegar as ovelhas. Elas tremiam de medo, porque elas eram muito sensíveis. Mas daí o bom pastor pegava o seu cajado, o cajado era comprido, aí ele batia no lobo e afugentava o lobo. E o lobo ia embora rapidinho, porque ele tinha medo do pastor. Aí, quando estava no final da tarde, lembra que eu falei que elas gostavam de beber água uma vez por dia? O pastor, muito bondoso e cuidadoso, tinha água do rio, que a água do rio é rápida, a correnteza é forte. Tinha ovelha que se fosse beber água ali, naquele riacho forte,
ela ia se assustar e não conseguiria beber, ou senão poderia ir junto com a água, de tão leve que ela fosse, que ela era. Aí ele colocava umas pedrinhas, olha o cuidado do pastor. Ele colocava umas pedrinhas para a água ficar mais parada. E daí ele chamava as ovelhas e falava, agora pode beber, porque você não vai se assustar. Só que um dia desses, uma ovelha teimosa, desobediente, e às vezes, algumas ovelhas da casa do Senhor também são desobedientes. Fugiu, olha lá aqui atrás, lá embaixo. Enquanto o pastor estava de costas arrumando a água ali, as pedrinhas para a água ficar bem calma, ela fugiu e o pastor não percebeu. Agora ela estaria em risco. Olha que perigo. O lobo estava ali com fome e o pastor não percebeu. As ovelhinhas beberam água e quando chegou no final da tarde, já estava escurecendo, o pastor Jabel falou, vou levar minhas ovelhas embora. Ele colocou todas elas num aprisco, mas olha o cuidado do pastor, gente, que coisa linda. Cada ovelhinha, ao contar, ele ia contando uma por uma para ver se não estava faltando. Ele via que algumas poderiam estar machucadas, porque o lobo arranhou, porque às vezes se arranhou ali na árvore. Então, ele olhava, e se alguma delas estivesse machucadinha, ele colocava um óleo, tipo uma pomadinha, para que aquele machucadinho da ovelha ficasse curado. E Jesus faz a mesma coisa conosco. Ele cuida de nós o tempo todo. E às vezes, ele usa médico para cuidar da gente, o enfermeiro, a mamãe, o papai. Às vezes ele usa os irmãos e os amigos para cuidar da gente. Olha que coisa boa. E daí, quando ele percebeu que estava faltando uma ovelha, ele ficou desesperado, ele falou, não vou conseguir dormir enquanto eu não pegar e procurar minha ovelha. Ele largou as 99 lá no aprisco e saiu em busca de uma única ovelhinha. E ele falou, não vou deixar minha ovelhinha no frio, no escuro, com um monte de loba e cobra. Não, eu vou buscar minha ovelha. Aí ele pegou a sua lanterna da época de Jesus, né? Uma tocha, hoje seria uma lanterna, né? E daí ele começou a procurar a ovelha. E ele encontrou a ovelha, mas ele demorou para encontrar. Ele começou a ficar preocupado. Ele ouviu de longe o balido da ovelha. Bé, bé. Ele, opa, estou ouvindo, mas está longe. Correu até a ovelha. Quando ele percebeu, ela estava ali, ó, em um lugar muito perigoso, porque aqui era como se fosse um precipício, mas ela estava presa entre os galhos. Ele pegou o cajado e retirou com cuidado a sua ovelhinha. E daí ele levou para casa, com muito cuidado, a ovelhinha no colo. E aqui, essa tem essa. E Jesus, ele é o nosso pastor, é aquele que leva cada um de nós no colo. É aquele que cuida das nossas feridas, das nossas dores, das nossas tristezas. Mas sabe o que ele diz? Ele disse uma coisa muito importante. Vamos ver o que ele diz para nós? Vamos ouvir? Está em João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Olha que lindo. Quem aqui ouve e reconhece a voz de Jesus? Ai, que coisa boa! Então a gente tem que seguir Ele por onde nós formos. Que nada nos afaste desse caminho maravilhoso. Porque Ele é o nosso bom pastor. Olha aqui. E sabe quem são as ovelhinhas de Jesus? Não só nós que estamos aqui hoje, não. Todas as pessoas do mundo são ovelhinhas de Jesus. Os brancos, os moreninhos, os pretos, os amarelos, os olhinhos rasgados, os de cabelinho enrolado, cabelinho liso, todos são ovelhas do Mestre. Só que tem uma diferença. Somente alguns vão ouvir a voz dele. E ele faz um convite para nós, que a gente continue ouvindo e seguindo o caminho dele, tá bom? Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe as nossas ovelhinhas pequenas e as nossas ovelhinhas maiores. Vamos orar? Oremos. Ó Mestre, Pai querido, o Senhor é o nosso bom pastor. Te agradecemos imensamente pelo teu cuidado e amor por cada um de nós. Cuida de todos aqui, Senhor. Abençoe o culto, abençoe o pastor que vai pregar. O Senhor escolheu nessa manhã para falar conosco. Abençoe todos os pastores, Senhor, da tua igreja que estão envolvidos no teu evangelho nesse dia, pregando a tua mensagem. E perdoa os nossos pecados.
Em teu nome, Jesus. Amém. Amém. Agora vamos em família adorar, pensar em Deus e aprender do seu amor. Oh, que alegria sentimos aqui, de juntos poder desfrutar a voz do Senhor, a voz do Senhor. Bom dia, feliz sábado a todos. Você deve ser tão lindo, o seu rosto tão amável, tão incrível que jamais eu poderia explicar. Se o mar já me extasia, se o céu já me impressiona, o que eu irei sentir quando no céu eu te olhar? Mas eu só sei que meu desejo é ver você. Mas o meu maior desejo é ver você. Enquanto a terra é o meu lar, eu vou viver esperando pra te ver. Eu estava aqui admirando o céu e tentando imaginar você, vendo a beleza de tua criação. Me deu vontade de te ver. Você deve ser tão lindo, o seu rosto tão amável, tão incrível que jamais
eu só sei que meu desejo é ver você. Mas o meu maior desejo é ver você. Enquanto a terra é o meu lar, eu vou viver esperando pra te ver. Mas eu só sei que meu desejo é ver você. Mas o meu maior desejo é ver você. Enquanto a terra é o meu lar, eu vou viver todo dia esperando pra te ver. Amém, Senhor. Bom, que mensagem linda, né? Quantos aqui estão esperando para ver Jesus? Bom, como a Marlene já deu a introdução aqui, hoje é o dia do pastor. Nós da Igreja Adventista comemoramos o dia do pastor. E como o nosso pastor está lá no céu, nos preparando um belo lugar, ele deixou aqui na terra outros seguidores, outros pastores que nos guiam e que estão aqui no trabalho do Mestre. Nosso pastor Gediel hoje não está aqui, ele está de férias, mas temos aqui o pastor Valdeci. Por favor, pastor. Hoje ele vem nos trazer a palavra, as palavras, né, do nosso Deus, e a igreja aqui de Mojimirim Central quer também homenageá-lo. Parabéns pelo seu dia, que Deus continue o abençoando nessa carreira, nessa luta que não deve ser fácil, né? Mas que deve ser uma honra, com certeza a sua coroa já está guardada, tá? Nós temos aqui uma pequena lembrança, só para não passar em branco, e que o Senhor o abençoe e o guarde. Pastor, tem algum... Tá? Para você se lembrar de nós, pastor. Gente, aconselho a todos vocês virarem pastor, viu? Nós é que agradecemos muito, obrigado, viu? Vocês, viu? Muito obrigado. Uma saudação, então. Bom dia a todos. Bom dia. É um privilégio enorme estar aqui, principalmente agora, recebendo essa homenagem. Veja só, parece uma redundância, né? Você recebe a homenagem pelo privilégio que você tem na vida, né? Em geral, a gente devia receber homenagem quando a vida é difícil, você tem que suportar aquelas coisas. A vida do pastor não é fácil, mas é uma maravilha. Dá dividendos fantásticos, maravilhosos, e ainda vem reforços desta natureza, pelos quais eu agradeço muitíssimo e desejo a vocês que tenham um sábado maravilhoso, que observem sempre aquilo que a Bíblia nos traz. E eu tive o privilégio de aceitar esse convite para estar nesse sábado pela manhã com vocês e conversarmos um pouco, algumas coisas a respeito do que está escrito aqui na Palavra de Deus, para nós, para a nossa época, para aquilo que a gente precisa, para nos mantermos em pé. Eu quero começar lendo com vocês uma passagem da Bíblia. Deixa eu descansar a minha Bíblia aqui neste púlpito. Já desço. Eu quero ler o que está escrito no livro de Apocalipse, no capítulo 20, e os versículos 11 e 12. Para muita gente isso aqui não passa de versículos amedrontadores, difíceis, mas vamos ler. Vi um grande trono, 11 e 12, 20, 11 e 12. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos,
os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Este é um julgamento especial. Mas o que eu mais tiro daqui de interessante para nós que estamos na igreja, que vimos à igreja aos sábados, que adoramos um Deus verdadeiro, que fomos salvos por Jesus Cristo, nós também um dia, todos nos colocaremos diante do trono. Todos nos colocaremos face a face com Deus. E Ele vai nos fazer algumas perguntas. Qual será a pergunta que Ele vai nos fazer? Aqui está mostrando o julgamento dos mortos, que vão ser julgados pelas suas obras. Nós vamos ser julgados pelas obras de Jesus Cristo. Deus vai olhar para você e vai dizer o seguinte: você foi um filho perfeito. Deus diz: mas como? Eu fui tão mal, tão ruim, eu fiz tantas coisas ruins. Não vejo nenhuma, eu só vejo o sangue do meu filho. Eu vejo em você o manto da justiça do meu filho. Para você não há uma vida pregressa, maldosa. Só vejo perfeição em você, perfeição de Jesus Cristo. Mas lembre-se, nós vamos estar mesmo assim na frente de Deus. E o que é que Deus vai nos falar? Sabe o que Ele vai nos falar? Eu quero levá-los a ler comigo também essa passagem que faz bastante sentido. Vamos dar uma olhadinha no que está escrito no livro de Mateus, capítulo 25, Mateus 25 e versículo 21. Lá estamos nós na frente de Deus. Todos vamos passar por essa situação. E ali está escrito o seguinte: disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel? Completem para mim. Foste fiel no pouco. Foste fiel no pouco. E porque você foi fiel no pouco, eu vou colocar você sobre o muito. Essa é a graça de Deus. O que foi que nós, como cristãos, fizemos aqui? Devolvemos o nosso dízimo? Para receber tantas bênçãos, para pôr a cabeça no travesseiro e dormir em paz? Quantos bilionários hoje em dia cometem suicídio porque não tem paz? E Ele diz: o que eu peço de você é pouco, é muito pouco. Já para outros, como os do tipo que nós lemos lá em Apocalipse, os mortos que também vão aparecer, vão ser julgados. Ele vai dizer: apartai-vos de mim, não vos conheço. Apartai-vos de mim. Em outras palavras, saiam fora da possibilidade de vocês terem vida. E nós nos preocupamos. O que será que Deus pede de nós? Mas eu garanto para vocês, Ele pede pouco. Mas é muito pouco que Ele pede para nós. É a graça de Deus na nossa vida. E às vezes nós reclamamos das coisas que não conseguimos, dos dízimos que temos que devolver, das ofertas que nós damos, muitas vezes sem o nosso coração. Damos porque sentimos que Deus vai ficar irado conosco, quando isso na verdade Ele não quer a nossa oferta, Ele quer o nosso coração, a nossa vontade, a nossa disposição, a nossa boa vontade em ofertar para Ele, e não a nossa obrigação. Ele pede pouco, e na realidade eu descobri quais são as coisas que Deus pede, e é muito pouco mesmo. É coisa de nos deixar envergonhados. Ele pede 3 coisas, só 3 coisas que Deus nos pede. E eu vou resumir essas 3 coisas em 2. A terceira, esqueçam, e eu vou explicar para vocês por quê. Esqueçam agora. Ela é importante, ela deve ser lembrada diariamente. Mas se você não tiver as 2 primeiras, a terceira não faz sentido. As coisas que Deus pede são muito simples. Primeiro, leitura da Bíblia.
é ouvir a voz dele através da Bíblia. Segunda, a oração. É você falar com Deus, esperar a voz dele que vem através da leitura da Bíblia. E se você tem as duas coisas, não se preocupe com a terceira, que ela vai brotar automaticamente. Você deve se organizar, mas ela vem sem preocupação. A primeira é o testemunho. Por que eu digo para você não se preocupar com o testemunho? Porque se você quer testemunhar, mas não lê a Bíblia nem ora, vai testemunhar de quê? Vai falar de quem? Vai mostrar o que para as pessoas? Que poder você vai ter? Se você lê a Bíblia, se você ora, se Jesus está no seu coração, se você pede o Espírito Santo, se você pede sabedoria porque você lê e ora, a terceira coisa vem sem você fazer esforço. Você chega num ponto de ônibus, alguém olha para você e diz, mas como é que nesse mundo caindo aos pedaços você tem um rosto que mostra tanta paz? Leva um bolo para o seu vizinho. E o seu vizinho vai perguntar, mas por que você trouxe isso? Não, porque você está chegando aqui, eu quero dizer boas-vindas e através de uma coisa que eu sei fazer. E o vizinho vai olhar, mas que coisa linda, nunca fui. Hoje não é mais costume fazer isso. De onde você tira esse rosto tão calmo, essa vida tão serena, nesse mundo caindo aos pedaços, nesse mundo injusto, nesse mundo ingrato? E você vai dizer, vem e vê. Eu vou mostrar um local onde os meus amigos se reúnem para adorar o nosso Deus, sábado pela manhã. Essa é a nossa oportunidade, esse é o nosso agradecimento, estarmos nesta manhã aqui para louvar a Deus. Louvar a Deus. Dei aula no curso teológico, no UNASP, e eu cuidava da escola sabatina também, da classe de alguns alunos. Um dia, um aluno, eu ia passar a lição, e antes de eu passar a lição, um aluno se levantou e disse o seguinte, professor, hoje nós não vamos recolher a oferta, porque nós não encontramos as sacolinhas, coisa e tal. E eu fico pensando, será que nós deveríamos ficar felizes hoje? Eu trouxe um dinheiro para pôr na salva, mas não tem a salva, bem que eu trouxe, mas não vai ter. E você olha para dentro e você me diz agora, opa, vai me sobrar R$50 nessa semana. O que eu vou fazer com esse dinheiro? Eu olhei para o meu aluno e falei o seguinte, de jeito nenhum, você não vai tirar da classe o privilégio que nós temos de louvar a Deus através da oferta. Deus não está interessado no quanto eu coloco ali, Ele está interessado na minha sinceridade, está interessado no meu amor, está interessado que eu vá junto com a minha dádiva. Esse é o louvor que por tão intenso passa a ser uma adoração. Esse é um testemunho que você se envolve, que você dá, porque você quer que a mensagem seja pregada por todo mundo, e você não tem condição de estar no mundo todo. Você dá um pedaço de você, e você põe, Deus abençoe o que eu estou lhe dando aqui. Esse é o louvor que eu tenho para o Senhor hoje, essa é a minha adoração. E você sai da igreja feliz, contente, porque você adorou a Deus em todos os sentidos. Mas se você não lê a Bíblia, se você não ora, você até vai colocar uma oferta ali, porque, sabe, se eu não colocar, você coloca ali por obrigação, por medo, por costume, por tradição. Mas não é isso que Deus quer. Lembra da oferta da viúva? Ela deu 2 ceitis, equivalente hoje a alguns centavos. E até hoje a história dela é contada como o maior exemplo de doadora. Não deu nada, mas quantas pessoas essa mulher converteu com a sua história colocada na Bíblia? Testemunho com peso, com valor, com poder. É assim que funciona, porque Deus pede para nós muito pouco. Ele pede pouco, foste fiel no pouco, e porque você foi fiel no pouco, eu vou colocar você sobre o muito, vou colocar você sobre um patamar, vou colocar você num local onde você vai ter felicidade eterna. Por quê? Porque você foi primeiramente fiel no pouco. O pouco sem fidelidade também não é nada para Jesus. O muito sem fidelidade não é nada para Jesus. Não são os ricos que sustentam a igreja, meus queridos. Quem sustenta a igreja também não são os pobres. Quem sustenta a igreja são os verdadeiros cristãos,
sejam ricos ou pobres, aqueles cujo coração está na mão de Deus. São esses que sustentam a igreja. É a sua vida de poder. Como você vai ter poder se você não lê a Bíblia e se você não ora? A nossa vida não vai ser outra coisa senão reclamação. Reclamação desse, reclamação daquele. Ah, isso não funcionou. Ah, por que é que colocam aquele camarada para fazer uma coisa que ele não sabe? Ah, isso não dá certo. Uma vida sem poder não é uma vida que agrada a Deus. São os cristãos sinceros, o povo que dedica a sua vida para a leitura da Bíblia e oração. Essas duas coisas, todo o resto é consequência. Todo o resto é consequência. Sentar-se aos pés de Jesus. Esse é o melhor lugar do mundo. Aos pés de Jesus. No livro de Lucas, no capítulo 10, versículos 38 a 42, tem uma historinha pequena, maravilhosa. A história é sobre Jesus e alguns amigos seus. Jesus chegou numa cidadezinha chamada Betânia. Ele e seus discípulos estavam cansados, famintos, empoeirados, e o costume era chegar numa casa, ser servido com uma bacia, alguma coisa que pudesse refrescar os pés, tirar o pó, ser servido com uma refeição para que ele reconstituísse as suas forças, continuasse saindo, pregando, testemunhando, ele e seus discípulos se alimentassem, bebesse uma água fria para se revigorar, se refrescar. E ali chega Jesus na casa de 3 amigos seus: Maria, Marta e Lázaro. Chega Jesus ali. E a Bíblia, se vocês lerem ali, dos versículos 38 a 42, vai dizer o seguinte: e Marta recebeu Jesus em casa. Que coisa fantástica! Não há nada melhor no mundo do que receber Jesus em casa. Existe coisa melhor que isso? Por incrível que pareça, existe uma coisa melhor que isso. E Marta fez essa coisa. E está escrito ali. E diz o seguinte: Marta recebeu Jesus em casa. Isso é uma coisa maravilhosa. Podia terminar o sermão aqui, mas ela fez uma coisa melhor ainda. Ela recebeu Jesus em casa e aproximou-se de Jesus. Nós podemos ter um quadro de Jesus, podemos ter a Bíblia ali, nós podemos ter Jesus na casa. Não, mas nós temos que nos aproximar de Jesus. É a proximidade, a intimidade, o contato pessoal, ouvir a sua voz sussurrar ao nosso ouvido, falar com Ele, viver com Ele na intimidade. Nós temos que nos aproximar de Jesus, dar a mão a Ele. E foi o que Marta fez. E Marta chegou para Jesus e falou assim, chegou para ele, aproximando-se de Jesus, está escrito ali. E ela disse o seguinte: Senhor, na linguagem bíblica está escrito assim, em algumas versões, não se te dá. Ou seja, não caiu a sua ficha? O senhor não percebeu? Ela chegou, mas ela não chegou para obter bênçãos de Jesus, ela chegou para reclamar. E ela disse: o senhor não percebeu que eu estou aqui preparando a alimentação porque eu sei que o senhor e os seus discípulos estão cansados? Esse é meu trabalho missionário. Eu sou uma missionária, eu quero participar do resultado do seu trabalho. Aonde o senhor for, eu quero que o senhor leve um pouco da força que eu vou promover para o senhor aqui. Eu vou alimentar vocês. O senhor não percebeu que eu estou aqui preparando as bacias com água para tirar o pó do pé de vocês? Vocês estão cansados, estão com calor. O senhor não percebeu que eu estou querendo preparar uma água pura para o senhor beber, para sair revigorado para o seu trabalho? Eu quero fazer parte do seu trabalho, por isso eu estou me programando. Eu tenho planos para o Senhor, eu tenho trabalho para fazer para o Senhor, eu tenho muita coisa para oferecer para o Senhor, para aumentar a sua possibilidade evangelística, e eu fazer parte disso. Olha que alvo maravilhoso de Marta. E sabe o que Jesus falou para Marta? Jesus falou o seguinte para Marta: Marta, desliga o celular, Marta, você está trabalhando demais. Para um pouco, Marta. Marta, você está com muitos projetos,
Eu não estou interessado nos seus projetos, Marta. Meus queridos membros da Igreja Central de Mojimirim, Jesus olha para nós hoje e diz o seguinte: meus queridos, eu não estou interessado nos seus projetos, eu não estou interessado nos seus planos, eu não estou interessado naquilo que você quer oferecer para mim, eu estou interessado numa coisa: sente-se aos meus pés e ouça os meus planos, os meus projetos em você. Me dá tempo, antes de você ter os seus planos, tenha os meus planos. Mas você tem planos, mas não lê a Bíblia. Você tem planos, mas não ora. Que planos são esses, meu filho? Faz que nem Maria fez, Marta. Sente-se aos meus pés, porque Maria escolheu a boa parte. Isso não está na Bíblia por brincadeira. Nós lemos, nós decoramos. Mas com a nossa vida é diferente. E nós pensamos que Deus existe apenas para resolver a nossa vida dos problemas aonde nós entramos dia a dia. Quando temos problemas, corremos para Ele. Ele diz: não é assim. Sente-se aos meus pés, para que você evite os problemas, porque eu vou mandar um anjo atrás de você para dizer: este é o caminho, andai nele. O meu Espírito vai dizer isso para você, mas você tem que estar comigo em intimidade. Você tem que se sentar aos meus pés, você tem que me ouvir, você tem que dar a sua mão para mim. É isso que eu quero de você. Eu não quero a sua oferta, eu não quero o seu tempo, eu não quero o seu dízimo, eu quero você, eu quero o seu coração. Aí eu vou querer a sua oferta, porque eu sei que o seu coração vem junto. Aí eu vou querer que você venha para a igreja, porque eu sei que você vai sair comigo para passar a semana junto de você, lendo, conversando comigo, e eu quero ouvir os seus lamentos, quero ouvir os seus louvores, quero ouvir as suas alegrias, e quero estar com você nas suas tristezas. Esse é o Jesus que nós temos. E Ele é claro nas suas observações. Se eu não tenho Jesus na minha vida, qual vai ser o meu testemunho? Eu vou fazer um trabalho missionário hoje à tarde. Você vai falar o que para as pessoas? Que Jesus salva. Nem você se sente salvo. Nem você lê a Bíblia. Nem você sabe o que Jesus fez direito por você. Você não tem isso no coração. Você tem isso como uma obrigação, porque você quer ser salvo através do seu trabalho missionário. Mas eu não quero o seu trabalho missionário, eu não quero o seu plano, o seu projeto. Eu quero que você se sente nos meus pés. Dá o seu tempo para mim. Dá o seu melhor para mim. É simples. O Evangelho com Jesus é a coisa mais simples. Mais simples a ponto de ele dizer: bem está, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, porque eu nunca peço demais. Eu nunca peço demais. Eu peço pouco. Se você for fiel no pouco, porque o resto Ele dirige. O resto Ele dirige. Se você se entrega a Ele, se você dedica o seu melhor a Ele, o seu tempo a Ele. Jesus disse, isso fez parte da lição hoje: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes. De que jeito? Todo o coração. Eu não quero meio coração não me serve. Eu não quero que você venha à igreja, meu querido. Eu quero que você, o seu coração, a sua vontade, a sua alegria venham à igreja. Há muitas coisas que Deus pede e outras nós achamos que Ele pede, mas Ele não pede. Veja só o que está escrito, por exemplo. Olha o que está escrito no Salmo 100, primeiro e segundo versos. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Ok, vou ler de novo aqui. Celebrai ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor e apresentai-vos diante dele. Foi isso que ele pediu? Não, isso não interessa para Deus. O que interessa para Ele é o seguinte: celebrai com júbilo. Sem júbilo eu não quero. Você vem para cá com cara triste, vem para cá para cantar por obrigação. Não é isso que eu quero. Eu quero júbilo. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Você quer servir a mim? Você quer me servir? Que coisa boa. Eu sou o servo do Senhor, mas não é isso que eu quero. Eu quero que você seja servo com alegria. Servir ao Senhor, como é que está aí? Com alegria. Percebe que isso faz toda a diferença para Deus? Apresentai-vos diante dele. Não é isso que está escrito na Bíblia? Apresentai-vos diante dele com cântico, com louvor, com alegria, com júbilo, com coração, como quem faz falta.
olhar para mim. E se não me vir, essa pessoa vai dizer, por favor, Senhor Deus, eu quero estar contigo. Ele diz, você quer mesmo? Se você quer, se você tem essa vontade, eu vou até você, porque eu sei que você quer. Agora, se você vem para cumprir tabela, não me interessa. Se você é cristão, mas não lê a Bíblia, que cristão você vai ser? Se você é cristão, mas não ora, que cristão você vai ser? Se você é cristão e quer testemunhar, mas não lê a Bíblia e não ora, não me interessa. Eu quero você. E quero você com júbilo, com louvor, com alegria. Vocês não imaginem a tristeza que dá quando você termina um sermão pela manhã e você fica à porta. Hoje a gente já ainda não cumprimenta, olha para as pessoas, sorri, coisa e tal, mas há pessoas que vêm para cá e saem com uma cara absurdamente triste, uma cara chorosa, parece que entrou meio alegre, está saindo triste e a gente não sabe por quê. Você veio para cá, ouviu histórias de que Jesus vai voltar, ouviu história que Jesus cuida, ouviu história que Jesus dá paz, ouviu história que Jesus promete uma vida eterna, e você sai daqui triste. Como você vai testemunhar com o rosto triste? Tristeza o mundo já tem demais. Tristeza, basta você ligar o televisor, ouvir um rádio, que você já vai ver tristeza de sobra. O que as pessoas precisam é olhar para você e falar assim, de onde você tira esse poder, essa alegria, essa coisa maravilhosa. Sabe o que está escrito no livro de 2 Coríntios, capítulo 2? Ali para o finalzinho, está escrito, eu vou falar aqui para ser mais breve um pouco, se vocês quiserem acompanhar. Lá está escrito o seguinte, porque vocês são o bom perfume de Cristo. Como é que você pega o perfume de Cristo? Como é que você faz para melhorar o seu ambiente passando o perfume em você? Primeiro você tem que ter o perfume. Como é que você vai ser o bom cheiro de Cristo se você não tem Cristo? Que cheiro é esse? E a Bíblia usa exatamente essa nomenclatura, essa ilustração. Vocês são o bom perfume de Cristo. Ele usa perfume. Por que usa perfume? Porque vocês foram fiéis no pouco. Porque Deus nunca pediu para você ter um PhD, para você ser um doutor, um mestre. Não. Ele não pede, ele seria injusto se ele pedisse isso. Você tem que ter faculdade de teologia se quiser ir para o céu. Não! Seria injustiça de Cristo. Ele diz muito simples, você só tem que ter o bom cheiro de Cristo. Para você ter que ter um bom cheiro de Cristo, você tem que ter Cristo. Como é que você tem Cristo? A fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra. É a palavra. Como que eu vou ter fé se eu não ouço a palavra? Se eu não leio a Bíblia? Se eu não converso com Jesus? Como? E não é interessante? Olha como é simples com ele. Você passa Jesus. E o que você faz para testemunhar? Nada. Você se mistura com o povo. E as pessoas amam estar do lado de gente que cheira bem. Socialmente falando, espiritualmente falando, esse cheirar bem é ter Jesus na vida. Você chega numa festa e as pessoas se aproximam de você. Você está com um bom perfume. É agradável estar do lado de uma pessoa que cheira bem. E na nossa sociedade, as pessoas em nível espiritual que cheiram bem, que não são rejeitadas, são as que têm um perfume. E esse perfume tem nome, chama-se Jesus Cristo. Você passa esse perfume e as pessoas se espantam. A Bíblia está dizendo essa ilustração, ela está dizendo que nós somos o bom cheiro de Cristo. Bom cheiro de Cristo. É fantástica essa ideia. Fantástico que Paulo escreveu ali para o povo de Corinto. Você passa o perfume e você cheira bem, porque você tem Jesus na vida. Você não falou uma palavra. Você não disse absolutamente nada. E sabe o que aconteceu? As pessoas sentiram que você tem uma coisa que se chama Jesus Cristo na sua vida. Como que elas sentiram isso? Através de coisas que elas não conseguem ver.
através de uma coisa que nós chamamos de influência. E se vocês quiserem, eu vou citar aqui de cabeça um pensamento que está no livro Atos dos Apóstolos, a página 510. Se alguém quiser ler em casa, é maravilhoso isso aqui. Vocês acham, por exemplo, se eu perguntasse para vocês aqui, quem vocês acham que é um pastor que traz resultado? Ele prega que a gente gosta de ouvir, ele influencia, ele é maravilhoso. Um pastor, eu tenho pelo menos 2 pastores aqui que nós conhecemos, um pelo menos de nome, que são pastores maravilhosos. Pastor Bulhão, por exemplo. Gosto muito do pastor Bulhão. Ele fala com poder, ele fala que entra na nossa alma. Pastor Mark Finley. Gosto demais do pastor Mark Finley. Tive o privilégio de passar várias vezes, semanas com ele aqui no Brasil, porque eu faço as traduções, as interpretações dos sermões dele. Então eu andei pelo Brasil bastante tempo junto ao lado dele, um pregador fabuloso. Então nós olhando para esses homens e dizemos, esses homens são modelos de pregação, são modelos de missionários, modelos de pregadores, coisa e tal. Sabe uma coisa? Não são. Não são. Sabe quem é o maior modelo de pastor, maior modelo de missionário, de pessoa que testemunha, coisa e tal? Segundo a inspiração de Deus sobre Ellen White? Vocês. Eu, mais que pastor Mark Finley. Se isso você está dizendo, é você. Por que você não põe fé na sua capacidade de se entregar a Deus, se esvaziar e Ele vir habitar em você e fazer um trabalho que Bulhão faz, que Mark Finley faz? Onde é que está escrito isso, pastor? Através de quê? Eu não sei nem pregar. Não sei cantar, como nós ouvimos aqui, uma belíssima música, belíssima interpretação. Nem todo mundo aqui é cantor, nem todo mundo aqui é pregador. O que eu vou dizer para Deus quando chegar no céu? Ele vai dizer o seguinte, você não precisa dizer nada, mas Deus vai dizer, você não precisava ser mais do que você foi. Você leu a Bíblia, você orou, você teve Jesus na sua vida. É isso que me interessava. A sua influência. O meu poder, quando você anda comigo, sai através, não é através do seu sermão, através da sua música. Através disso também sai, é óbvio. Mas é através da sua influência. As pessoas olham para você e mudam de vida, porque você chegou com um perfume que transformou a vida delas. Onde está escrito isso, pastor? Sr. White fala no livro Atos dos Apóstolos 510. A influência espontânea. O que é espontânea? Sai sem você se programar. A influência é espontânea e inconsciente. Você não se programou e influenciou as pessoas. É o perfume. E inconsciente, você nem percebe que você está influenciando. Que coisa mais fácil que isso? Desde que se tenha o perfume, desde que se tenha leitura da Bíblia e oração. A influência é espontânea e inconsciente, eu não sei que estou influenciando, de uma vida santa. Aqui está o segredo. De uma vida santa. O que é uma vida santa? É uma vida de alguém que diz, quero viver da maneira como Jesus quer que eu viva. Eu vou ser separado para Ele. Vou evitar as coisas que Ele não gosta e vou fazer as coisas que Ele ama. Eu espero que Ele dependa de mim, porque eu vou ser uma testemunha da sua, vou ser uma testemunha da sua mensagem, da sua vida. Então a influência inconsciente e espontânea de uma vida santa. Olha agora, é o maior sermão que se pode fazer em prol do Evangelho. Vocês pensavam que o maior sermão era o pastor Bulhão que fazia? Era o pastor Mark Finley? É você, quando Deus usa você para você ser uma influência aonde você mora, aonde você trabalha, no ônibus que você pega, no frentista do posto de gasolina, naquele que pesa as bananas e as laranjas que você compra no supermercado. A sua influência vai ser para todas as pessoas das quais você se aproxima. Por quê? Porque as coisas mais simples, que não teremos desculpas na frente de Deus, são essas: ler a Bíblia e testemunhar. Eu duvido que alguém daqui tenha problemas para ler a Bíblia, problemas para orar,
A gente diz, problemas eu não tenho, pastor. Eu tenho falta de tempo. Falta de tempo? Nós sempre temos tempo para aquilo que é essencial, para aquilo que é primordial, para aquilo que é prioritário, para aquilo que está no primeiro nível da nossa escala de valores. Buscar em primeiro lugar, percebam, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Primeiro lugar, Deus é claro em dizer, mas você me buscou. Mas aí em terceiro lugar, a compra do carro estava em primeiro, o trabalho para ganhar dinheiro para comprar o carro estava em segundo, sabe? A vontade da sua mulher escolher o que carro e que cor estava em terceiro, e depois vinha a igreja, depois vinha a leitura da Bíblia. Não aceito, eu quero estar em primeiro lugar e todas as coisas serão acrescentadas. Você não vai ter necessidade alguma, porque eu vou suprir. Simples, é assim que Deus trabalha. Ele é maravilhoso, e o que Ele nos pede vai nos deixar sem desculpas naquele dia que nós vamos olhar cara a cara para Ele. Querem saber uma coisa? Esse dia está mais rápido, está mais próximo do que a gente imagina. E querem saber outra coisa? As pessoas hoje que nós vivemos e convivemos, elas estão mais famintas do que sempre foram no passado. Por quê? Porque o mundo e a maldade do mundo e a falta de liberdade está saltando aos olhos. Hoje você chega e fala uma coisa, as pessoas se espantam, mas é assim? Se quiser. Mas onde você leu isso? Vem me ver. Eu tenho um livro em casa. Aí vem o momento do testemunho. Dessa glória, dessa maravilha, que é você passar o perfume que você tem, chamado Jesus Cristo, para as outras pessoas. É assim que funciona a vida cristã, é assim que funciona a vida com Jesus, é assim que Ele quer que nós façamos. Sabe, meus queridos, eu gosto muito de vários salmos. Há um salmo que eu gosto demais, e a gente pode tirar muitas lições desse salmo. É o Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que as montanhas se projetem para o meio dos mares, ainda que a terra ruge, as montanhas se projetem para o meio dos mares. Eu não vou temer, porque eu tenho Deus. Existem várias interpretações, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ok. Ele é refúgio e Ele é fortaleza. Ninguém aqui, nem você nem eu, buscamos refúgio, buscamos fortaleza em tempos de paz. A vida está em paz, a gente não quer saber de refúgio, a gente não quer saber de fortaleza, a nossa vida está em paz. Por que você vai correr para um refúgio, se esconder de quê? A vida está em paz. E quer saber de alguma coisa? A despeito do mundo está caindo aos pedaços, a nossa vida aqui ainda está em paz. Nós estamos numa igreja, sábado pela manhã, adorando a Deus em liberdade. Paz, tranquilidade. Agora eu vou lhes dizer uma coisa. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ninguém, nem vocês, nem eu, nem ninguém, constrói castelos, refúgios e fortalezas em tempo de guerra. Quando vem a guerra, você tem que estar com o refúgio construído. Quando vem a guerra, você tem que estar com as fortalezas construídas para você ir se esconder. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, e nós estamos em paz. É no tempo de paz que se constrói os castelos, os refúgios e as fortalezas. Você não constrói em época de guerra. Em época de guerra você usa para se esconder. Deus, a fé em Deus, o poder de Deus na nossa vida é construído em tempos de paz. É hoje. Enquanto você vem para a igreja em liberdade, enquanto você lê a Bíblia e você compra em liberdade, porque quando vierem as tribulações, você tem que ter o castelo construído, e esse castelo você constrói hoje. É
é hoje. O tempo é hoje. As escolhas são feitas hoje. Não há situação que possa ser diferente dessa. É hoje. Hoje nós estamos em paz. A despeito do mundo está caindo aos pedaços. É óbvio, é claro que eu não vou falar em política aqui. Mas eu quero ler um versículo para vocês. Tem um versículo que eu tenho que ler para vocês aqui. Aqui está. Esse versículo está no livro de Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 2, e vou ler o versículo 1 e 2. Isso é uma ordem, isso é um versículo imperativo. Parece que Deus está usando o apóstolo Paulo para apontar o dedo para nós. Façam isso. Todos nós sabemos que mais cedo ou mais tarde a paz vai ser tirada de nós. Mas eu acredito que ela pode demorar um pouco mais. Por quê? Por que eu quero que demore um pouco mais essa paz? Eu quero que Jesus volte logo. Quanto pior, melhor. Quanto o mundo piorar, vai ser melhor que Jesus vem logo. Não é assim que o cristão pensa. Por que nós temos que viver em paz? Porque é no tempo de paz que você consegue levar esse perfume para as pessoas. Em tempos de censura, em tempos de proibições, você não pode sequer carregar uma Bíblia na rua, que você vai preso. Você quer paz para você pregar o Evangelho. E agora veja o que está escrito aqui então. Agora sim a leitura. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. E continua no 2. Em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. Opa! Pastor, não vem falar de política aqui. Não vou mesmo. Mas você orou pelo Lula? Você orou pelo Bolsonaro? Você orou pelos homens que têm poder no país? Eu não estou dizendo que um é bom, o outro é ruim, não é nada disso. Não quero nem saber de política, isso aqui não é momento nem palco para isso. É momento para a gente seguir o que a Bíblia diz. Mas você já orou por esses homens? Orai por todos os investidos de poder. Por quê? Por que eu tenho que orar por essas pessoas que muitas vezes trazem coisas boas, muitas vezes trazem coisas ruins? Sabe por quê? Você tem que orar por essas pessoas que têm poder. A Bíblia diz aqui, continua, para que nós vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Tranquila e mansa. Deus está desejoso que vocês, meus queridos irmãos da Central de Mogi Mirim, tenham uma vida tranquila e uma vida mansa. O que é tranquilidade e mansidão? É paz. Para quê? Para espalhar o perfume de Jesus enquanto é tempo. Porque as coisas ruins vão vir, sem dúvida. Mas vamos orar para nós termos um pouco mais de tempo, para que os maus que estão lá sejam repreendidos por Deus. Não sou eu que vou julgar quem é bom e quem é mau. Os bons sejam preservados por Deus, que vai fazer bem para a igreja. Ter paz, tranquilidade e mansidão. Para quê? Para nós sairmos e testemunharmos. Cumprimos o que Ellen White disse, a influência inconsciente, espontânea, de uma vida santa, vivida em harmonia com a vontade de Deus, possa ir ao mundo e que a nossa vida seja a maior pregação que esse mundo já ouviu. Que Deus abençoe vocês. Que Ele possa nos carregar nos seus braços e nos transformar. E é a oração final, pastor? E eu peço que vocês se levantem e eu vou dar para vocês a bênção de Hebreus como oração final. A bênção de Hebreus, que está no livro, obviamente, no livro de Hebreus, capítulo 13, diz o seguinte: oremos então.
Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe, privilégio muito grande o meu, obrigado pela homenagem, que Deus acompanhe vocês nessa semana, que seja uma testemunha para nós trazermos cada vez mais gente aos seus pés. Deus nos abençoe a todos. Pastor, nós agradecemos a vossa presença e essa mensagem. Queremos